Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Demorei um pouquinho para entrar hoje, mas Deus é bom e dá vitória. A câmera do celular estava embaçada, não consegui entender bem o que aconteceu, mas já conseguimos aqui resolver, graças a Deus. Estamos em mais uma quarta-feira de estudo da palavra do Senhor. Quero cumprimentar, saudar todos os irmãos que vão estar conosco, né, nesta noite, já estão conosco nesta noite. Nós vamos falar sobre a primeira carta de Pedro, tá? Nós íamos falar sobre as duas cartas, mas para não ficar muito extenso, hoje a gente fala da primeira carta. Na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, falaremos da segunda carta de Pedro, tá certo? Estas cartas são consideradas cartas gerais, né? Nós temos estudado as cartas, né? Temos estudado o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, né? Iniciamos e... Um minutinho, deixa eu silenciar aqui meu celular. Iniciamos com Atos dos Apóstolos e fomos seguindo as cartas de Paulo. Já estamos, já passamos pelas as cartas de Tiago, a carta de Tiago, já falamos sobre Hebreus. Hoje vamos falar sobre a carta de Pedro, tá bom? Mas para iniciar o nosso estudo, enquanto os irmãos vão entrando, eu gostaria de ler o Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. É um salmo de Davi, né? Bastante conhecido, é um salmo de gratidão. Eu não vou ler ele todo, tá certo? Apenas alguns versos. Amém? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todo. Contemplai e sereis iluminados, e vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos temor do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, intencionalmente, né? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu vou ficar até o verso 15,
Lembrando que este é um salmo de gratidão ao Senhor, salmo de Davi, e nós queremos destacar o verso 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por Allah. Né? Este é um salmo, este salmo está citado na primeira carta de Pedro, é um dos trechos. Pedro, na sua carta, ele traz algumas referências ao Antigo Testamento, ele faz inclusive a citação de alguns trechos, né, algumas palavras utilizadas no Antigo Testamento, né, nação, como sacerdócio, algumas palavras que eram utilizadas muito nos textos do Antigo Testamento são utilizadas também por Pedro. Como nós sabemos, Pedro, ele foi convidado por Jesus para segui-lo, né? E aceitou o convite. Pedro aceitou o convite e viveu aí o tempo do ministério junto com Jesus, né? Com os altos e baixos que nós que nascemos em Cristo conhecemos bem, mas Pedro, ele teve a oportunidade em Jesus de se arrepender, né? Viver a transformação que Cristo oferece e é referência como um grande líder, né? Da igreja, como um grande líder da igreja, como um grande incentivador deste evangelho. Os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos vai falar sobre este testemunho que Pedro vai forjando como vamos percebendo como o Senhor age na vida de Pedro, né? Trazendo unção, poder, autoridade, né, para que ele pudesse alcançar a muitos. Eu quero cumprimentar a pastora Maria Luísa, né, a nossa obreira Gleide, que está conosco, a diaconisa Sara também, já vi ali que compartilhou, né, o vídeo. Estejam aí em oração, amadas, porque o Senhor é bom, né, e a misericórdia do Senhor está sobre nós. No início, logo no primeiro versículo desta carta, Pedro, ele se apresenta, né? Então, ele destina esta carta que estão numa determinada região, que atualmente seria uma região próxima à Turquia. A gente vai fazer essa leitura, né? Mas eu quero destacar logo de início que a primeira carta de Pedro é um convite a permanecermos fiéis mesmo diante da perseguição. E esta perseguição que está sendo citada aqui na primeira carta de Pedro não é uma perseguição que se refere a autoridades, tá? Não é uma perseguição que se refere ao governo, a polícia de Roma, né? Daquele povoado, daquele local, não. É uma perseguição que se dá por serem cristãos que estão no meio de pessoas pagãs, né? Essa carta foi destinada a irmãos do paganismo, né? Aceitaram a Jesus, estão vivendo o cristianismo e são convidados e tem o reforço desse convite, né, de Pedro em permanecerem naquilo que aprenderam do Senhor. Uma carta curta, né, com 5 capítulos, mas assim muito rica, que traz temas super variados, que nos permite aí fazer muitos estudos. Eu sugiro aos irmãos que permaneçam lendo as cartas, aproveitem o tempo que vocês têm para se fortalecer na palavra do Senhor, né, para permanecer ligado, unido com Cristo,
né, que este é o nosso objetivo. Nós precisamos permanecer unidos com Cristo, com pandemia ou sem pandemia, permanecemos ligados com o Senhor, desfrutando da presença do Espírito Santo e crendo que o Senhor, Ele está, que também é tema, dos assuntos, é um dos assuntos desta carta. Fala sobre muitas coisas, vai falar sobre provação, né? Sobre esperança. Pedro é considerado aí o apóstolo da esperança a partir desta carta, né? Que é uma carta que vai falar de esperança, mas também vai falar de sofrimento. Tá? A carta de Pedro, ela apresenta aí pelo menos 12 vezes a palavra sofrimento. É a carta que mais fala de sofrimento no Novo Testamento, né? A paz do Senhor, missionária Viviane, Deus em Cristo lhe abençoe, renove suas forças, lhe dê saúde, né? Pedro, ele vai falar desse sofrimento e vai ligar esse sofrimento a uma vida unida com Cristo. Pedro, ele vai dizer, olha, Jesus, ele também precisou, se entregou por nós, ele viveu este sofrimento e nós precisamos agora também vivenciar esse sofrimento como discípulos de Jesus, como aqueles que seguem ao Mestre, né? Nós vamos ver aí no decorrer da leitura da carta esse formato, a forma como ele vai lidar com o sofrimento. Mas ele fala também sobre santidade, né? Que precisamos ser santos porque o nosso Deus é santo. E ele vai citar aí, né? Levítico, a orientação da busca da santidade. Ele vai revelar Jesus como uma pedra viva, né? Que foi rejeitada, mas que precisa ser base, alicerce, fundamento para nós, fundamento da nossa fé. Vai falar sobre o novo nascimento, né? Que aquele que é nascido de novo tem a sua vida transformada. Vai falar sobre como deve ser a conduta deste crente transformado, né? Vai falar sobre fazer o bem, né? Sempre, em todo o tempo, fazer o bem e fazer o bem como testemunha de Cristo, para que, mesmo que haja calúnia, aqueles que estão próximos possam lembrar das suas benfeitorias, daquilo que foi feito, e possam lembrar que as práticas não são práticas, devem ser, a conduta não deve ser uma conduta condenável, né? Então, viver fazendo bem sempre. Vai falar sobre o batismo, né? Vai apresentar o batismo como algo importante, fazer uma comparação sobre o dilúvio, a época de Noé, né? E interessante, ele apresenta no batismo, ele vai falar sobre a salvação, né? E através das águas, a gente vai ler também esse trechinho aí, porque a gente fala quando a gente fala da salvação que está ali configurada, né, representada no dilúvio, nós falamos sempre da arca, mas ele apresenta aí a água como meio de salvação, e essa comparação é bem interessante. Vai falar que somos administradores dos dons de Deus e precisamos administrar esses dons da melhor forma, né, com amor, exercendo esse amor. Inclusive ele destaca que o amor, ele perdoa uma multidão de pecados, né? Então é importantíssimo nos lembrarmos desse desafio para nós, que é amar o nosso irmão como a nós mesmos, a Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. É um desafio para nós, principalmente nestes dias, porque vivemos permeado de toda uma conduta e de toda uma configuração em que o mais importante é o cuidar da minha do outro, né? E não é cuidar da vida, se apossar da vida do outro, não. O cuidado que vai configurar amor, né?
Então esse amor que fez com que Jesus, cuidando de nós, se sacrificasse por nós, né? E não permanecesse morto, mas que ressuscitasse para nos conceder vida eterna. Essa é a nossa grande prova de amor. Aleluias. E vai falar sobre vigilância. Nós também precisamos estar atentos a vigiar nesses dias, né? Porque não é porque não estamos com os irmãos com a mesma frequência que estávamos antes que poderemos fazer qualquer coisa, porque o nosso Deus, Ele está conosco, né? Ele é onipresente, Ele está conosco todo o tempo e precisamos viver em temor ao nosso Deus. E vai falar também sobre a proximidade do fim. Então veja só, uma carta com 5 capítulos apenas, com todas essas coisas, com todas essas discussões ali arroladas. Então é uma carta muito rica, né? Existiu inclusive uma discussão com relação, né, com os teólogos. Muitos teólogos levantaram aí a questão da possibilidade de, inclusive, não ter sido Pedro quem escreveu esta carta, mas ele vai citar na própria carta que teve ajuda de Silvano, né? A paz do Senhor, Deus abençoe, e que por conta do texto, da linguagem aplicada nesta carta, né? Um grego rebuscado que as pessoas consideravam que não deveria ser de um pescador, né? Mas o nosso Deus, Ele faz essas coisas, confunde as coisas do mundo, né? Para provar que Ele é Deus. Aleluia. Então já vimos que as cartas estão sofrendo, né, vivendo momentos de dificuldade por causa da fé. E Pedro, para animá-los, escreve esta carta para que continuem firmes, dedicados ao Senhor Jesus, né? O verso 7 do capítulo 1 vai falar sobre a aprovação, como nós já vimos lá em Tiago, que a aprovação produz perseverança, né? Também Pedro, ele vai trazer essa questão da aprovação, que a aprovação não é castigo, né? Não é ruim. Não, a aprovação, ela é necessária, que precisamos nos alegrar diante da aprovação, porque ela, através dela, após ela, o Senhor nos abençoará, né? Vamos ver isso, e essa aprovação nos dará firmeza. É o que nós já vimos lá em Tiago, vai nos tornar cristãos maduros, fortalecidos, firmados, mais próximos do Senhor. Amém? Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desses versos para estar confirmando isso aí. Ele traz Jesus como aquele que vive o sofrimento, né, e morte, e nos aconselha a seguir o exemplo do Mestre. É importantíssimo nós lembrarmos que Jesus é o grande exemplo das nossas vidas, né? Nós pastores, os presbíteros, os missionários, os obreiros, os irmãos, todos nós precisamos nos lembrar que o nosso grande mestre é o Senhor Jesus e que Ele é a grande referência das nossas vidas, né? Nós temos conversado aqui sobre isso, né? O que faria Jesus em meu lugar é a grande pergunta, né, que tenho lançado sempre aos irmãos nesses estudos. E Pedro, ele diz que devemos seguir os passos de Jesus, né? Então, Pedro, ele traz essa ideia de que precisamos realmente analisar cada situação da nossa vida com o olhar de Cristo, né? Precisamos submeter cada situação das nossas vidas ao crivo de Cristo. É o que faria Jesus no meu lugar. Ele lembra que nós fomos salvos e escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus.
que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos nos lembrar sempre disso, porque às vezes ficamos meio perdidos sem saber qual é o nosso objetivo, né? Nós precisamos ter foco, precisamos ter meta, precisamos ter objetivo, né? Nós queremos ir para o céu, mas esse não é o único objetivo das nossas vidas. Nós precisamos anunciar o Senhor, o Evangelho, né, de salvação, testemunhar do nosso Deus, para que não apenas nós, mas que muitos outros possam se achar conosco, né, junto ao Pai. Então ele começa a carta dando graças a Deus, né, pela salvação que nós precisamos, né, cuidar, e ele vai falar sobre as provações. Nós já vimos. É bem interessante que esta pequena carta é uma forma de testemunhar do privilégio de ser cristão em qualquer lugar, em qualquer época e em qualquer circunstância da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que há um propósito para nós. Não estamos aqui por acaso, estamos sim de passagem, porque não somos daqui, né? Nós temos morada, e a nossa morada é no céu com o Senhor. Mas se estamos aqui é por um propósito, e precisamos lembrar desse propósito em cada ação das nossas vidas, para que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Perseguição não é castigo, mas é bênção, né? Eu já falei. Pedro vai falar sobre o dia do juízo, que esse dia não demora e que é importante que nos lembremos disso para agir, para decidir como devemos agir, né? Então nós precisamos estar atentos os nossos passos, precisamos dar os passos como de Jesus, amém? Então nós precisamos lembrar que os seguidores de Cristo precisam fazer o bem. Lembra lá de Tiago, nós já estudamos. Tiago falava que a fé sem obras é morta, né? E Pedro traz a questão de fazermos o bem a todos. Essa obra que ele fala não é especificamente um evento, nós já vimos isso lá quando estudamos Tiago. Não é um evento específico, mas a forma como lidamos com as questões da vida, a forma agimos quando somos afrontados, a forma como lidamos com a dor do nosso irmão. Isso é testemunhar do Senhor com obras também. Precisamos compreender estas coisas, né? Nós, seguidores de Cristo, não podemos deixar de tratar os nossos irmãos com fé, com carinho, com respeito, porque o próprio Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Não vamos esquecer que o Senhor Jesus, ele sempre conhecedor de todas as mazelas, as demandas, as dificuldades, as dúvidas dos seus discípulos. Ele nunca os distratou, muito pelo contrário, né? Sempre os tratou com amor, com zelo, com cuidado, dizendo a verdade, trazendo esclarecimento, para que eles tivessem as suas vidas transformadas e vivessem a vida, né, livre que o Senhor nos propõe, né? Se sejamos escravos do Evangelho, né? Mas outra escravidão nós não aceitamos nas nossas vidas. Ele fala também repetidamente sobre as 3 grandes virtudes cristãs que nós vimos em todas as cartas de Paulo. Paulo sempre trazia a questão das 3 grandes virtudes cristãs, que é a fé, a esperança e o amor. Então, nós vimos inclusive na carta aos Hebreus a importância da fé em Cristo Jesus, né? Esta fé que transforma as vidas, esta fé firmada no autor e consumador, né, do sacrifício real que valeu uma única vez por todos nós e que nos garante acesso ao céu. A esperança de que tudo isso vai passar,
a esperança de que as provações não serão eternas, a esperança de que Ele foi preparar lugar e voltar, a esperança de que existe um tempo novo para nós, né? E também o amor, a importância de vivermos o amor, este amor ágape que nasce do nosso Deus e que precisa permear todas as ações das nossas vidas. Amém? Vamos lá. Capítulo 1, no capítulo 1, como eu disse, o versículo 1 ele vai se apresentar, né? Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele fala aí, traz essa carta a esse determinado grupo, né? Que é um grupo extenso, não está dedicado exclusivamente a uma pessoa, como escreveu Paulo a Timóteo, por isso é considerada uma carta geral, tá certo? Ele já começa, a partir do verso 3, já fala da esperança no meio das provações. Vamos dar uma lida aqui. A partir do verso 3, acompanha a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Aleluias. Porque pela sua misericórdia é que fomos feitos livres através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. O céu é nosso porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós, né? E ele segue, ele vai falando sobre essa bênção que está prometida pelo poder de Deus. Ele sugere no capítulo 6, ele vai nos orientar a vivermos alegres, né? Mesmo que por algum tempo vivamos tristezas devido às provações. Olha só, ele vai falar de que devemos estar alegres, mas que é possível que vivamos momentos de tristeza por causa da aprovação, né? O apóstolo Pedro, ele reconhece aí a nossa humanidade, porque nós não podemos fazer de conta que somos super-heróis, que aguentamos tudo, né? Tudo que a gente dá conta de tudo, que nada nos abala, né? Paulo, ele falava abalados, mas não derrotados, né? Precisamos compreender que o sofrimento faz parte do crescimento espiritual. E no versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, ele vai apresentar a aprovação, né? Ele vai dizer que é possível se entristecer, vai dizer que a aprovação vai revelar, vai forjar em nós esta fé verdadeira, e logo depois disso, de falar dessa aprovação, do refinamento que se dá através do fogo, ele vai também destacar que o final do verso 7, assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É uma promessa de que precisamos permanecer firmes, apesar das provações. Tem honra para aqueles que permanecerem, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então nós vamos relembrando aí tudo que nós temos aprendido com o Senhor, né? E renova a nossa esperança.
Pedro, ele quer renovar essa esperança, lembrar aos irmãos daquilo que é promessa de Deus, daquilo que o Senhor, ele prometeu. Amém? Verso 13, ele vai falar sobre santidade. No capítulo 1, ele vai falar sobre santidade, sobre uma vida santa. Ele vai dizer que precisamos ser santos como filhos de Deus, que também é santo, né? E que fomos libertos, recebemos liberdade, a libertação pelo sangue precioso de Jesus. E por isso precisamos viver uma vida de transformação. Então, a partir do verso 13 até o verso 25, ele vai o sacrifício de Jesus e a necessidade de uma vida transformada. Eu não vou ler todos esses versículos, vou ler apenas alguns versículos, tá bom? A partir do verso 13. Eu vou ler do verso 13 e até o 16. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o convite à santidade, a lembrança de que precisamos estar separados. Eu falei no início, esta comunidade a quem Pedro, né, envia esta carta, esses irmãos, eles eram pagãos, deixaram o paganismo para viver o cristianismo, mas permaneciam no meio de povos pagãos. Estavam sendo perseguidos porque deixaram as práticas anteriores, as práticas passadas. E Paulo dizia, olha, se santifica, se chega mais a Deus. Né? No capítulo 2 ele diz, cheguem-se a Ele, né? Aproximem-se do Senhor. Então, vamos, a cada dia que do Senhor, vamos nos santificando, porque temendo ao Senhor, precisamos compreender que não é possível, né, nos aproximarmos, viver uma vida de comunhão com o Senhor de qualquer maneira. Precisamos deixar as coisas deste mundo. Nós já vimos nos estudos anteriores, né, que é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo, né? Então, a amizade do mundo retrata a inimizade com Deus. A gente precisa pensar isso, refletir isso e buscar uma vida de santidade, né? Muitos irmãos dizem assim, porque fulano fica querendo ser mais santo do que o outro, né? É um desconhecedor da palavra de Deus que diz que todos nós precisamos viver em santidade. Todo aquele que diz que é filho de Deus precisa viver uma vida de santidade, porque Deus é santo e os seus filhos precisam também buscar a santidade. O verso 19, a partir do verso 19, ele vai falar sobre o precioso sangue de Jesus no madeiro por nós. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão guardadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, olha aí como é que acontece a purificação, a santificação, a obediência à verdade. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Então, nós que nascemos de Cristo precisamos viver uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida santificada, pautada na palavra de Deus. Amém? Ele encerra aí, eu só falei do primeiro capítulo, né?
Só falei do primeiro capítulo. Você perceba a grandiosidade, né, desta carta e o quanto o Senhor, Ele cuida de nós. Porque a palavra de Deus escrita, esta revelação, esta palavra revelada para nós, né, que ficou aqui e serve para nosso estudo, que podemos nos deleitar e buscar e visitar e revisitar, é cuidado de Deus conosco. Amém? O capítulo 2 vai apresentar Jesus como pedra viva e vai falar de uma nação dedicada a Deus. Quem é esta nação dedicada a Deus? Somos nós, eu e você, né, filhos de Deus, cobertos por este precioso sangue, né, que temos aí a incumbência de levar o nome do Senhor. O nome, quando nós marchamos o nome do Senhor Jesus, Ele vai à nossa frente, porque Jesus é a nossa bandeira, né? Jesus Cristo é a pedra viva que foi rejeitada pelos seres humanos. Nós lembramos, Ele apresenta a pedra e depois ele vai apresentar nós, os cristãos, né, a igreja, também como pedras vivas, né, que Deus usa na construção de um templo espiritual, onde todos servirão como sacerdotes. O papel do sacerdote era apresentar o pecado do povo, né, se apresentar diante do Senhor, apresentar o sacrifício diante do Senhor. Nós, né, fomos feitos sacerdócio real, né, nação santa, povo escolhido de Deus, através de Jesus. Então, Pedro, ele vai apresentar aí a nossa importância no reino e como o Senhor nos enxerga, né? Como o Senhor nos enxerga. Ele vai falar que muitos tropeçarão nesta pedra e cairão em perdição. Aí a gente lembra aquele trecho do Evangelho que diz, né, que o que crê está salvo ou será salvo, e o que não crê já está condenado. A condenação vem, não é porque alguém quer trazer a condenação existe, a condenação se dá por não crer que Jesus é o Filho de Deus, né? Então quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. É basicamente o que Pedro ele vai falar aqui nessa comparação de Jesus como pedra viva. No versículo 4 do capítulo 2 diz assim, ó: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. O verso 5, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Né? Ele continua discorrendo sobre Jesus, né, como pedra viva, né? Vai falar que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e que essa veio a ser a mais importante de todas. O verso 9... No verso 8 vai dizer, e em outra parte da escritura dizem, esta é a elas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Olha só, né? A partir do verso 9, ele vai apresentar aí a cada um de nós como o povo de Deus, vai apresentar no verso 9, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Lembra que nós vimos lá na frente que nós somos de Deus, recebemos o selo do Todo-Poderoso? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas já receberam a sua misericórdia. Então, nós que fomos chamados, separados, raça escolhida, sacerdócio real, na minha outra versão, vai dizer assim, provavelmente é a versão que os irmãos têm
irmãos. O 9. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de viva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nós cristãos pertencemos a Deus e precisamos viver como povo que pertence a Deus, né? Com todas as suas implicações, com todos os direitos e deveres que tem um cidadão. O cidadão do céu, assim como o cidadão da terra, tem direitos e deveres. E precisamos estar atentos, né? Para não sair, não fugir aí do que é proposto pelo Senhor, do que está proposto na sua palavra, porque o Senhor é justo juiz e dele a gente não pode, não deve escarnecer. Então, precisamos nos achegar a Ele. Ele convida a cada um de nós, como nação santa, para nos achegarmos a Deus, tá bom? A partir do verso 11, ele vai falar sobre o testemunho, né? Nós já vimos antes. Ele vai falar sobre o testemunho, como é importante forjarmos um testemunho, né, alinhado com a palavra de Deus. Porque mesmo quando há perseguição, são aqueles que vão perceber que estamos vivenciando perseguição e, além disso, quando formos honrados, as pessoas darão glória a Deus, né? O verso 11 vai dizer: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda, né? Os irmãos já que me conhecem sabem que eu tenho cuidado de não fazer leituras de trechos isolados, né, da Bíblia, porque eu quero conhecer o contexto, né? É sabido que as heresias nascem de trechos, né, que foram desvirtuados, foram retirados do seu contexto. E quando a gente vai fazer a leitura, a gente lê todo o livro, a gente vai vendo como o Senhor vai confirmando todas as coisas, né? Quando eu vou fazendo a releitura das epístolas, das cartas, para a gente fazer o estudo aqui, para a gente estar fazendo os comentários aqui, eu vou me lembrando do que Paulo falou, né? Daquilo que era a promessa em Atos dos Apóstolos, da confirmação que vem em Hebreus, dos ensinos que vem em Tiago. A gente vai aprendendo e vai compreendendo que a história, é processo, né? Nós não podemos viver a fragmentação da palavra do Senhor. Precisamos estudar esta palavra dentro dos seus contextos para que vivamos verdadeiramente a vontade do Senhor e evitar as paixões carnais. São orientações que estão, né, desde aí os evangelhos, em todas as cartas, todos os trechos que a gente vem lendo, em todos os estudos, a gente vem recebendo essa orientação. Isso não é em vão, né? Porque nada na Bíblia ele foi escrito em vão, foi com um propósito, com um objetivo. Estas pessoas no organismo viviam toda a sorte de coisas. Eles viviam coisas abomináveis, né? E era necessário chamar a atenção para que eles não voltassem às práticas das coisas que se passaram. E nós também temos história,
nós também temos passado. O Senhor lançou no mar do esquecimento, mas cada um de nós sabe o que é que fazia que não... Então precisamos aprender a fugir da aparência do mal, né? E precisamos pedir a Deus força e orientação, discernimento, sabedoria. Tiago diz lá, ó, quem precisa de sabedoria, quem não tem, peça a Deus, que Ele dá diligentemente, Ele dá de boa vontade, né? Para que não sejamos como as ondas do mar que vão e voltam, não. Pede a Deus sem duvidar. Precisamos pedir ao Senhor discernimento para permanecermos vivendo a sua palavra, né, sem cobrir qualquer forma de mal. Amém? Ele vai falar no versículo 21 do capítulo 2, ele vai voltar à questão de, a partir do verso 18, na verdade, do capítulo 2, ele retoma a questão de Cristo como exemplo para cada um de nós, né? Ele nos suportemos os sofrimentos injustos, né? Porque o Senhor nos abençoará. Ele continua lembrando que a aprovação é necessária, que o Senhor trará a bênção sobre nós, né? E ele diz no verso 21: o próprio Cristo sofreu por você e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele não disse uma só mentira. Ele foi, mas quando foi insultado, não respondeu com insultos. E ele vai nos orientando aqui a viver o domínio próprio. Vamos pedir ao Senhor, né, que o Senhor ele nos conceda domínio próprio, para que quando vivermos situações de enfrentamento, né, nós tenhamos tranquilidade para falarmos desta esperança que nós temos em Cristo, né? Antes que nos lembremos que o Senhor, nosso Senhor, ele foi entregue, ele se entregou como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou de forma voluntária e não ameaçou, não revidou nos julgamentos que ele passou, nada. O verso 24 vai dizer: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Eu fui curada. Nós fomos curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. E aqui está falando de pastor Jesus, o grande pastor, né? Então, também os pastores que somos guias, né? Líderes espirituais, mas aqui ele se refere a Jesus como grande exemplo, porque nós pastores que estamos aqui, também estamos aqui na terra sujeitos a toda sorte de coisas, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi entregue sem pecado algum, e não há quem não possa estar, não há aquele que possa estar na sua presença, desfrutar dele, conhecê-lo e não ser transformado, né? Então nós precisamos buscar a vida de transformação em Jesus, que não é uma vida de demagogia, não é uma vida de conversinhas, não é uma vida séria, com propósito, e que precisamos compreender. Há um propósito na minha e na sua vida, tá? Precisamos compreender isso para vivermos a vida que Jesus espera de nós, unidos com Cristo. No capítulo 3 ele vai dar recomendações, construções próximas, né? Muito parecidas ao que o apóstolo Paulo nos dá. Ele vai falar do dever de fazer o bem, ele vai falar da esposa, do marido, ele vai falar sobre a importância de permanecermos fazendo o bem. Ele reforça
a importância de fazer o bem. E ele diz algo que é bem interessante nesse capítulo, né? Que eu coloquei aqui em casa, logo quando os meninos eram pequenos, né? Para ensinar eles acerca do bem, que precisamos fazer o bem, né? O verso 8 dizem: finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Importante isso na congregação, né? Ter o mesmo modo de pensar e de sentir. Quando já não pensamos do mesmo jeito, em qualquer relacionamento, já fica muito complicado, né? Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns, principalmente com as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas não são do Senhor, né? E o verso 9 diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Que coisa linda. Não pagar o mal com o mal. E nós estamos acostumados a fazer o quê? Pisando seu pé, pise de volta. Ah, deu tapa. Principalmente as crianças, né? Nós temos isso. Eu, como educadora, pedagoga, não vejo assim. Mas muitas mães, né, no calor de não ver seu filho afligido, sugere que seja feita dor no outro. Mas o nosso Deus, Ele nos chamou para fazer diferente, né? E nós que trazíamos escândalo e entristecíamos, trazíamos tanta dor para este Deus que nos gerou, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Ele nos promete a bênção. Então é um desafio para nós não pagar o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, né? Muito pelo contrário, que nós paguemos a ofensa com a bênção. Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos aprender a dominar a natureza humana, né? E vivermos seguindo os princípios do Senhor. Amém? Eu sei que se a gente estivesse na igreja agora, na congregação, reunido agora, aí a gente ia ter muita coisa para conversar sobre isso. Teremos essa oportunidade. E ele segue falando sobre como devemos sofrer como discípulos de Jesus. O verso 17 do capítulo 3 vai dizer: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E aqui traz um trecho, né? Vocês podem continuar lendo, o verso 18 vai continuar falando sobre o sofrimento de Jesus, a entrega do seu corpo, né, por cada um de nós. E o verso 21 vai falar sobre o batismo. Né? Quando ele está fazendo estudo sobre o batismo, a gente visita sempre a carta de Pedro para falar sobre o batismo. O verso 21 vai dizer, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Vem nos lembrar que o batismo, a decisão do batismo, não é meramente a limpeza ou o mergulhar nas águas. É um ato feito consciente, um ato que vem de uma consciência limpa, que vai confirmar o compromisso feito com Deus. Nós temos que já fizemos o compromisso, esse compromisso com Deus, precisamos permanecer fiéis neste compromisso.
E se falhamos, precisamos e podemos, né, temos acesso ao Senhor, né, Jesus, o nosso grande advogado, para voltarmos a estar diante do Senhor. Através de Jesus, nós podemos, né, refazer este caminho. No capítulo 4, Pedro vai falar sobre as vidas transformadas, né? O apóstolo fala sobre o modelo, como Cristo é modelo para nós cristãos. Ele vai apresentar novamente o corpo de Cristo, o sacrifício de Jesus, né? E vai fazer a comparação de como era a vida antigamente. Viviam em bebedeiras, em desejos carnais, em orgias, em embriaguez, em nojentas adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Ele vai trazendo aí a justificação do porquê desses irmãos estarem sendo perseguidos, né? Estão sendo perseguidos porque já não fazem aquilo que deixavam de fazer. Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar vivos e os mortos. Nós precisamos compreender que todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, que tudo tem consequência. Já aprendemos lá em Gálatas, né, que aquilo que o homem plantar certamente colherá. Então nós precisamos estar atentos ao que temos feito das nossas vidas. Como temos vivido essa vida que o Senhor nos concedeu? O que temos feito dela? E temos vivido de forma louca, desordenada? Ou temos vivido com a consciência de que fizemos um compromisso com Deus, de que a nossa vida é o propósito de testemunhar da maravilhosa e gloriosa, né, graça do Senhor? Precisamos fazer estes questionamentos, principalmente nesse período em que estamos tão fragilizados com a perda de tantas pessoas. Muitas vidas têm sido ceifadas e que muitas vezes hoje está bem, amanhã já não está entre nós. Não podemos ficar brincando, fazendo de conta de que é isso mesmo e que Jesus, há tanto tempo que diz que Jesus vai voltar. Pode ser que eu fique velhinho e ele nem chegue aqui. O meu papel, o seu papel e a nossa preocupação, nosso foco deve ser em estar quando ele vier. Não importa se vai ser daqui a 5 segundos ou daqui a 50 anos. Eu quero estar pronta. E tenho vivido a minha vida para estar pronta para estes dias. E você, o que tem feito? Nós precisamos estar atentos. Nós temos visto muitos sinais. E o Senhor diz que é o princípio. Não está na hora ainda. E hoje ele está dizendo que está difícil, que está ruim, né? Precisamos, amados, dar sentido às nossas vidas. Porque se o Senhor me colher daqui a pouco, eu tenho que estar pronta. Você precisa estar pronto. Então nós precisamos refletir. Pedro, ele convida esses irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor, permanecerem neste caminho que iniciaram, firmados em Cristo Jesus, que é pedra viva, que conquistou para nós vida eterna. Essa é a esperança que o Senhor quer trazer aos nossos corações nestes dias. Este é o recado que Pedro deixa para nós na sua primeira carta. Que permaneçamos fiéis ao Senhor. Que possamos nos achegar ao Senhor dia em sinceridade, com os corações abertos, verdadeiramente reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, para que possamos viver um tempo novo. É tão bom viver um tempo novo no Senhor.
porque Ele não nos deixa só. Não vivemos esse tempo novo. E esse processo de chegar à mudança, esse processo a gente não faz sozinho. Porque o Senhor, Ele nos promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor. Ele enviou para nós o seu Santo Espírito, que nos acompanha em todo o tempo. Precisamos desfrutar dele. Pedro está convocando estes homens e mulheres a permanecerem. Essa é a convocação de Pedro para nós nesta noite. Do Senhor para nós nesta noite. Que permaneçamos. Ainda que haja dificuldade, ainda que haja dor, ainda que haja enfermidade, ainda que hajam milhares de coisas. Mesmo na provação, precisamos buscar ao Senhor, estar unidos com Ele, porque Ele tem promessa de honra e de vitória para cada um de nós. Amém? Ele fala sobre que o fim está perto, né? No capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Vigia, presta atenção. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O amor. Não podemos esquecer este amor. O verso 10 diz: sejam bons administradores dos dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Nós já aprendemos isso lá em 1 Coríntios, que o dom não é para me aparecer, o dom não é para guardar, o dom é para benefício da comunidade, do corpo de Cristo, dos meus irmãos, para a glorificação do nome do Senhor, para testemunho do Senhor nesta terra. Então precisamos ser administradores do Senhor, dos dons que Ele nos deu, para que possamos ser bênção na vida dos outros. E diz ao verso 11, quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos usar os dons que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja, né, para o crescimento da igreja, para o apoio aos irmãos que estão vivendo dificuldades, para nos fortalecermos uns aos outros. Amém? Ele nos lembra ainda que precisamos tomar parte, né, do sofrimento de Cristo, que precisamos estar alegres por estarmos tomando parte do sofrimento de Cristo. O verso 13, o verso 14, né, o verso 15, o verso 16 vai falar sobre isso do capítulo 4. Né? Se algum de vocês, o verso 15, se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, por ser ladrão, por ser criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Coisa linda. Aprender a viver e a sofrer como cristãos em Cristo Jesus. O verso 19 vai dizer, por isso os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Aprender a descansar no Senhor, né? A dedicar a Ele tudo aquilo que temos passado, que temos vivido, a buscar nele resposta para as nossas vidas, né? Consolo, conforto, tudo vem dele.
E nós precisamos aprender a entregar completamente, nos entregarmos completamente aos cuidados do Criador, porque Ele é fiel sempre. Ele cumpre promessa sobre mim, sobre você, ela se cumprirá, né? A grande promessa que Ele já deixou para nós, né, é que mesmo vivendo uma provação, depois da provação, no dia do Senhor, haverá honra para aqueles que permanecerem fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A gente está sempre lembrando Apocalipse. Ele no capítulo 5, é um capítulo curtinho, encerra dando conselhos para os povos e inicia com conselho para nós pastores, né, que cuidemos bem do rebanho do Senhor, né, não de má vontade, mas como Deus quer, né, que façamos o trabalho, não façamos o trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir, né? Ele diz, olha, eu sou presbítero como vocês, né, como muitos outros, sou testemunha do sofrimento. Vou dizer isso a vocês, façam tudo para a glória de Deus, né? E o verso 14 ele lembra, ó, quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Aleluia. E vai falar aos jovens, olha, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. E o verso 6 vai dizer, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança, né? E Pedro, ele vai dizer, olha, o verso 5 ele diz que a gente tem que ser obediente aos e diz assim, ó, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. A versão que vocês conhecem mais, né, vai dizer, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E o verso 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então precisamos buscar no Senhor, precisamos nos apresentar com corações sinceros diante de Deus, precisamos nos apresentar com corações quebrantados diante do Senhor para vencer os dias maus, para vencer a provação, para vencer o inimigo das nossas almas que está aí procurando um vacilo, né? A palavra do Senhor vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não diz que é para a gente ficar brincando. Então, vigilância é palavra de ordem nestes dias. Precisamos estar atentos para que no momento da provação não vivamos também a tentação. Porque a provação vem para sermos fortalecidos. Nós vimos isso quando estudamos Tiago. A provação vem para sermos fortalecidos, para crescermos espiritualmente, mas a tentação, ela nos afasta do Senhor. A tentação é quando nós damos lugar ao pecado. Então precisamos vigiar para não vivermos tentações, né, para não aceitarmos as tentações, para ignorarmos as tentações quando estivermos vivendo momentos
de provação. Amém? Para que possamos viver o que o Senhor nos promete aqui. Ele diz que por estarmos unidos com Cristo, Ele nos aperfeiçoará. E ele diz assim, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza e força e verdadeira segurança. Nós já vimos isso, que para termos força precisamos estar unidos com Cristo, né? Então, a Ele seja o poder para sempre. Então, Pedro vai encerrando a carta, né? Lembrando que ele escreveu a carta junto com Silas, né? Que é também chamado Silvano, né? E animando os irmãos a o testemunho das bênçãos que tem recebido e salva os irmãos, né? E abençoa-os como é costume fazer nas comunidades cristãs. Então, Pedro, ele traz aí grandes exemplos, né? Reflexões importantíssimas para as nossas vidas. Precisamos permanecer santificados, buscando. Precisamos manter a nossa esperança em Cristo Jesus, Ele que é a base, né, das nossas vidas. Ele é a pedra viva, né, que nos sustenta, que precisamos viver como crentes transformados, que vivem uma vida nova em Jesus, tendo paz com todos, vivendo o bem e não o mal, que precisamos ser dispenseiros, bons dispenseiros, né? Bons administradores dos dons que o Senhor nos deu, né? Que o fim vem, que Jesus volta e precisamos estar prontos, que o sofrimento, ele faz parte da vida, mas ele não é o fim. Há um motivo. A aprovação, ela tem propósito. E ela tem início, meio e fim. E é promessa do Senhor, né? Aqui em Pedro, na primeira carta de Pedro, o Senhor promete, né? Que há honra no fim de todas as coisas para aqueles que permanecem fiéis. Então, permaneçamos fiéis, permaneçamos unidos com Cristo para vencermos esses dias maus, continuando olhando para o Senhor, né, autor e consumador da nossa fé. Eu sou muito grata ao Senhor por esta oportunidade, né, de estarmos compartilhando com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu já recebi aqui o material, ó, da Missão Portas Abertas, sobre o nosso DIP desse ano. Se o Senhor permitir, vai ser em setembro, tá? 13 de setembro, vai falar sobre os cristãos ex-muçulmanos, né? E essa correspondência chegou, eu só abri hoje. E eu tava fazendo as condições para o estudo de hoje e me lembrei, né? Os cristãos ex-muçulmanos vivem perseguição porque deixaram essa religião. Os irmãos a quem Pedro se refere nesta carta são irmãos que eram pagãos e vivem perseguição porque deixaram de ser pagãos, né? Então, a perseguição, ela está aí há muito tempo, né? Na vida da igreja, e nós precisamos nos lembrar dos irmãos que vivem essa perseguição, né? Não apenas no dia 13, em todas as nossas orações, nós apresentamos os nossos irmãos, né, que sofrem perseguição porque escolheram viver a vida com Cristo, uma vida transformada, uma vida de novidade no Senhor Jesus. Então eu quero pedir à igreja que continue intercedendo pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos. Vocês têm acesso à internet, podem pesquisar, né, sobre os países que estão lá na lista de perseguição, para estarem orando mais especificamente por esses irmãos,
né? Nós temos a Coreia do Norte lá em primeiro lugar há muitos anos, né? Não vou aqui dizer quanto tempo porque já me esqueci, mas mais de 10 anos com certeza, né? Então precisamos continuar ligadinhos com esses irmãos, eles, né? Para que juntos possamos nos encontrar no céu, porque isso faz parte, isso é ser igreja. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam o estudo de hoje. Incentive outros irmãos a estarem estudando também conosco, porque o nosso propósito é de permanecermos nos alimentando da palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, que transforma as nossas vidas, que traz alento e consolo no momento de dor, e é algo que nós precisamos, né? Não podemos nos esquecer de estarmos visitando a palavra do Senhor. Na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, a gente vai estar estudando a segunda carta de Pedro, tá? É uma carta que vai falar sobre os falsos mestres, né? Ensinamentos contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus. A preocupação principal de Pedro, né, ao escrever esta carta, era que os irmãos ligados à palavra de Deus, né, que também é um desafio para nós em tempos de tantas lives, em tempo de tantos canais no YouTube, né, de tanta informação. Estamos bombardeados todos os dias com tantas informações e precisamos aprender a reter apenas o que é bom e descartar aquilo que não procede de Deus. Amém? Eu quero agradecer, né, a Bispa Emília pela oportunidade da gente estar aqui no grupo, né, continuar estudando com os irmãos, a pastora Maria Luísa, a pastora Rosana, a pastora Roquelina. Que Deus em Cristo abençoe as nossas irmãs, os presbíteros, as missionárias, né, o missionário, todos os nossos irmãos, todo o corpo de obreiros, todos aqueles que congregam conosco, que Deus em Cristo os abençoe. Eu estou orando, né? Aqueles que não congregam conosco estão também acompanhando, de pessoas que estão acompanhando os nossos estudos, né, que não congregam conosco, mas também estão ligados com Cristo. Que Deus lhes abençoe ricamente, que esta palavra ela possa gerar em você transformação, como tem gerado na minha vida. Adenilton, Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti a glória para sempre. Somos gratos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede para refletirmos da Tua palavra. Meu Senhor, eu te peço que o Senhor visite os irmãos, cada um dos nossos irmãos, meu Pai, onde houver um filho Teu, visita nesta hora, em nome de Jesus. Estabelece, meu Pai, sobre as suas vidas o Teu reino. Meu Pai, aquece os seus corações com fogo do Teu Santo Espírito, que cada um, meu Pai, tenha fome e sede da Tua palavra e que viva, Senhor, não apenas como ouvinte desta palavra, mas como praticante desta palavra, para que outros sejam alcançados. De Jesus, que tenhamos coragem, intrepidez, ousadia para permanecermos vivendo uma vida segundo a Tua palavra nesses dias maus. Meu Senhor, que não venhamos esmorecer diante das perseguições, mas que aproveitemos essas situações para vivermos do Senhor, para descobrirmos, para termos a revelação do Teu amor, da Tua justiça, da Tua provisão sobre as nossas vidas. Te apresentamos, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Te apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, as autoridades brasileiras. Te apresentamos, ó Deus, em nome de Jesus, as autoridades mundiais. Te clamamos, meu Senhor, pelo fim dessa pandemia. Pai, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo seus propósitos. Meu Deus, nós temos vivido tempos difíceis, mas temos aprendido com o Senhor. Vamos sair dessa situação, dessa pandemia fortalecidos e desejamos, Pai, verdadeiramente continuar testemunhando do Senhor até que o Senhor venha. Nós te agradecemos, Paizinho, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Bispa Emília está conosco.
Que o Senhor continue aí nos abençoando. Na quarta-feira espero contar com vocês. Chame os outros irmãos também, para que sejamos muito abençoados. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Restante de semana abençoado. Amanhã nós reiniciaremos o relógio de oração, tá? Os irmãos aí confirmem seus horários com a bispa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.